Fala Dev, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui e hoje eu comecei o meu dia de uma maneira um pouco diferente, na verdade. Todo ano eu tento pegar algumas pessoas ao longo do ano que são devs que ainda não conseguiram a sua primeira oportunidade em programação e fazer um estágio comigo, na verdade. Eu pago para essa pessoa estudar, eu vou guiando ela no que ela estudar e também ajudando ela a se preparar muito para a sua primeira oportunidade em programação. E com isso, claro, eu utilizo muito um método que a gente está falando bastante aqui na Rocket, que é o 70-20-10. Então é 70% estudo técnico, prática, criação de projetos, 20% relacionamento, networking e 10% de marketing, construção de marca pessoal. E aí, basicamente hoje a gente estava comentando sobre um projeto de uma NLW passada, muita gente aí deve ter feito, que era um projeto que a gente criava basicamente uma aplicação em React que implementava a técnica de Pomodoro. Então basicamente a gente precisava criar um timer de 25 minutos, quando esse timer chegasse no final, a pessoa ia somando pontos com isso. E aí, essa pessoa que eu tô mentorando começou a criar o projeto sem assistir as aulas, é claro, e chegou nessa solução aqui de timer, tá? Isso aqui é totalmente normal, eu não tô aqui, na verdade, pra falar que tá errado ou não, porque tá funcionando, então tá massa. Mas vamos comentar sobre coisas que poderiam ser diferentes na construção desse timer aqui e, claro, construir um timer juntos com o React pra gente ver como que eu faria isso, né? Beleza, então aqui ele me mandou duas fotos de como que ele estava construindo essa aplicação do timer. E a primeira foto a gente já pode ver que ele tem dois estados, um para guardar os segundos e um para guardar os minutos que iam ser exibidos ali em tela. Show, ele criou esses dois estados e ele criou como string. Então o countdown ele começa em 25 minutos, 0 segundos. E aqui ele criou também duas variáveis, I e J. Perfeito, vamos entender por quê. E aqui ele criou uma função chamada start timer. Essa função start timer, ela provavelmente é acionada com um clique de um botão. Essa função, ela cria uma variável timer que dispara um set interval, show, a cada 1 segundo, então a cada 1000 milissegundos, que executa uma função chamada time counter. E aqui que tá a maior, digamos, maluquice que eu vi, mas é totalmente normal isso aqui, é muito massa ver isso aqui e ver como que a gente pode melhorar esse código. Basicamente ele criou um set time out que vai executar um código para limpar esse intervalo, ou seja, para o intervalo parar de executar depois de 250 mil milissegundos, que deve simbolizar 25 minutos. Então aqui é uma coisa já também que está um pouquinho estranha, né? A gente tem um set timeout que vai executar daqui a 25 minutos, ou seja, antes disso não tem como a gente pausar o timer de uma maneira manual. E outro ponto é que é muito difícil saber que isso aqui simboliza 25 minutos, tá? Eu acho que simboliza, assim, eu realmente não sei. E aí, essa função time counter, ele também me mandou, que é basicamente uma função que faz o seguinte. Ela começa verificando se o I, que o I era segundos. Novamente, né? Eu não sei o que o I quer dizer, então vamos conversar sobre isso depois. Mas o I, quando ele chegar a 0, ou melhor, se o I for 0, beleza, ele começa como 0. Então se o I for 0, ele seta os segundos para 59, porque antes era 60, então ele... beleza, ele vai aguardando os segundos até chegar em 0. Quando chega em 0, ele diminui o minuto e começa o I de volta a 59. Beleza, é uma lógica aceitável. Então a gente tem o I que vai reduzindo até chegar em 0. Quando chega em 0, ele volta para 59, porque daí o minuto abaixou. Massa, show. E aí, quando o J for menor que o 10, ele bota um 0 na frente dos minutos, porque quando o minuto chegar abaixo de 10, ele não tem mais 2 caracteres, e sim um só. Então ele bota um 0 a mais no começo. Se ele não for menor que 10, ele já tiver 2 caracteres, 10, 11, 12 ou qualquer coisa assim, então o estado de minutos ele é aquilo lá, ele não precisa de nenhum caractere, nenhum prefixo na frente. Beleza? Se o I for maior que 0, ou seja, se o segundo ainda não chegou em 0, ele não precisa diminuir o minuto, ele só diminui o segundo e faz a mesma lógica de adicionar um prefixo. E aqui tem várias coisas que daria para melhorar aqui, é claro, e para quem está iniciando, na grande maioria das vezes, não tem muito para onde correr. É muito legal você fazer o software funcionar e depois se preocupar em refatorar. E no começo vai sair algumas coisas que talvez poderiam ser melhores conforme você vai ganhando experiência, né? Novamente, o meu papel aqui não é criticar, isso aqui é só realmente a fim educacional, mostrar como que a gente poderia fazer isso aqui ser melhor. Inclusive eu já fiz com ele aqui, a gente já fez uma call e foi muito legal. Então, basicamente, o que a gente poderia fazer de diferente aqui? Para mim tem duas principais
faz coisas. A lógica por si, cara, tá muito massa. O algoritmo por trás tá muito massa. Mas como a gente está utilizando o React, talvez tenha algumas coisas que a gente poderia utilizar do React que facilitariam isso aqui. Outra coisa, falta um pouco de clean code aqui na minha opinião, então tem algumas nomeações, né, nomenclaturas de variáveis. Esse, por exemplo, esse 250 mil, que é muito difícil para quem está dando manutenção nesse código saber o que isso aqui significa. Outras coisas, como algumas variáveis em português, algumas coisas em inglês, então eu também não gosto de misturar os idiomas, então eu gosto de manter tudo em inglês. Mesmo que você não saiba inglês, é super importante você fazer um esforço, utilizar o Translate, porque um código em inglês, além de ele ser mais fácil, né, a sua manutenção, e a linguagem de programação ela ser em inglês mesmo, ele é um código mais acessível. Porque quando uma pessoa, por exemplo, que é cega ou tem uma baixa visão, vai utilizar um software para leitura de código, quando você tem essas misturas de português com os códigos da linguagem que vão ser obrigatoriamente em inglês, o leitor de tela ele se perde bastante. Então, inglês não é só por uma questão de, vou usar porque alguém mandou eu usar. Não, para acessibilidade também é algo super interessante você pensar em estar utilizando. Inclusive tem um podcast muito massa no canal da Rocket sobre acessibilidade, que a gente fala sobre isso inclusive. E aqui, na função time counter, essa lógica, novamente, como eu falei, ela tá certa, mas daria pra gente utilizar um recurso aí do React para facilitar isso aqui. Além disso, essa lógica aqui de adicionar um zero na frente também não precisa ser assim. A gente pode utilizar de outras formas aí, outros artefatos do JavaScript pra gente chegar numa solução melhor. Então agora eu vou lá, porque minha carona chegou, eu vou lá pro Cubo, a gente vai voltar pra isso aqui e eu vou mostrar como que eu resolveria esse código de criação de um counter dentro do React. Bora lá comigo. Tchau, Gilda. Tchau. Você tá triste? Você tá triste? Porque eu tô indo embora? Não fique triste. Logo eu volto. Ó quem veio me buscar aqui, ó. Salve, beleza? Que tá com pão guardado dentro da bolsa 3 dias. Galera, olha só, agora que eu vim aqui pra São Paulo eu não consegui trazer meu desktop, óbvio, por motivos óbvios. E eu utilizava basicamente o Linux o dia todo, mas agora eu tô utilizando o Mac. E tem algumas ferramentas que existem pro ecossistema do Mac que ajudam bastante a produtividade, que eu não consegui utilizar lá no Linux, mas eu vou deixar como dica aí para caso alguém utilize Mac no dia a dia. Algumas estão mais associadas com quem desenvolve, claro, mas tem algumas que qualquer pessoa pode utilizar, né? Então, basicamente, quais são essas 4 ferramentas que eu estou utilizando? Uma delas é o Chrome. O Chrome, basicamente, ele é um calendário e esse calendário ele é muito melhor que o calendário do próprio Mac. E a ideia do Chrome, na verdade, é ele ter uma usabilidade muito boa e também a ideia dele de ter muitos comandos, né? Então, assim como outras aplicações que eu estou acostumado a utilizar, como Linear, Notion, o próprio Raycast que eu vou mostrar depois, a gente basicamente consegue dar um Command K aqui e dentro do Chrome a gente consegue criar um evento muito fácil, encontrar a agenda de outra pessoa. Eu não vou mostrar aqui tudo porque senão vai ficar abrindo muito aqui o título das causas e tudo mais, que não é muito legal. Mas basicamente o Chrome então é uma das ferramentas que eu estou utilizando bastante. Outra ferramenta que eu estou utilizando bastante é o próprio Fig. O Fig ele é um autocomplete para terminal. Então, por exemplo, eu venho aqui, deixa eu dar um CD, por exemplo, ó. Ele basicamente autocompleta aqui meus comandos. Então, por exemplo, CD ou Git, a gente consegue ver todos os comandos aqui dentro. E ele tem integração com várias e vários ferramentais, né? Então, sei lá, a gente instala alguma CLI da Google, alguma CLI de qualquer ferramental, ele acaba trazendo esse autocomplete pra gente, NPM, por exemplo. Então, cara, é bem gostosinho de trabalhar e também só tem pro Mac. Outra ferramenta muito legal é o CleanShot. O CleanShot, ele é uma ferramenta de screenshot aperfeiçoada pro Mac. Então, basicamente, eu consigo vir aqui, tirar uma print
ele já aparece aqui do lado. Eu consigo pinar na tela, isso aqui se eu quiser deixar fixo, por exemplo. Eu consigo editar, consigo subir para uma cloud para já ter o URL muito rápido disso. Mas eu consigo vir aqui editar, por exemplo, botar uma anotação aqui por volta, por exemplo, ou posso até fazer isso com um lapisinho e tal. E aí consigo salvar isso, cortar. E o CleanShot ele tem algumas funcionalidades legais. Por exemplo, uma delas é a gente conseguir fazer uma captura com um scroll. Então vamos supor que eu quisesse capturar essa tela toda aqui da API, né? Então eu seleciono uma área, por exemplo, onde eu vou dar scroll, dou um start e agora eu vou dando scroll bem devagarzinho e ele vai montando essa screenshot ali do lado, ó, que tem a página toda. Então eu posso ir dando scroll, só tenho que cuidar para não dar scroll rápido demais, senão ele acaba não capturando. Mas ele vai montando ali uma foto, basicamente, que contém toda a página com todo o scroll que eu dei. Aqui a gente pode ver que as screenshots vão ficando salvas, então eu posso ir tirando várias e posso ir arrastando para as aplicações que eu quero utilizar. E ele também tem captura de tela. A captura de tela dele é muito massa. Eu posso capturar, por exemplo, alguma parte da tela, posso botar para ele mostrar os keystrokes, os cliques do mouse, posso botar a câmera junto caso eu queira, né? Então consigo botar aqui a câmera do Mac, ó, ele já aparece com uma bolinha ali do lado. Consigo capturar microfone caso eu queira também, então posso botar o microfone do Mac aqui. Consigo capturar o som do próprio computador. Consigo transformar em GIF ou vídeo e por aí vai, né? Tem várias coisas de configuração que eu consigo fazer aqui no próprio vídeo, FPS e tudo mais. Aqui vamos gravar um videozinho só pra mostrar, então tipo aqui, então consigo mostrar, por exemplo, que eu estou dando Ctrl D, Ctrl W, abrindo de volta e por aí vai. E quando eu posso pausar e tudo mais, e quando eu gravo, ele já fica aqui do lado também. Posso editar também o vídeo caso eu queira, então posso fazer todas as configurações, cortar aqui o videozinho rapidinho, diminuir a qualidade e tudo mais, salvar o vídeo, converter o áudio. Então tem várias coisas que eu posso fazer. E também consigo, como eu falei antes, subir aqui, ó, por exemplo, para a cloud, né, o vídeo ele já sobe rapidinho e já salva isso aqui na minha clipboard e eu consigo mandar para alguém. Então não fico dependendo da ferramenta aceitar ou não o tamanho do vídeo. E a última ferramenta, e eu acho que a melhor para a questão de produtividade, é o Raycast. Então o Raycast basicamente é uma ferramenta que ele substitui o Spotlight do Mac. Ele é parecido com o Alfred que tem lá, que a gente usa muito no Linux e tudo mais. E o Raycast, a parte mais massa dele é que ele tem muita integração com ferramentas que eu uso no dia a dia. Então, por exemplo, aqui eu consigo abrir aplicações, né, normalmente, então, sei lá, Visual Studio Code, ou eu consigo integrar com, por exemplo, GitHub. Eu consigo buscar por repositórios aqui, então, sei lá, Skylab. Ele já busca aqui nos meus repositórios, nos repositórios de organizações e tudo mais. Consigo, por exemplo, aqui por dentro mesmo, abrir uma issue. Então consigo criar uma issue aqui dentro em algum repositório específico, já colocar todas as informações dessa issue aqui dentro. Consigo abrir PR aqui por dentro do Raycast. Consigo também utilizar o Linear, que é a ferramenta que a gente usa para gerenciamento de projeto. Então, por exemplo, posso abrir aqui o Linear, ó, e consigo ver basicamente todas as tasks que estão sendo feitas, quem que está fazendo. Consigo abrir uma nova task aqui no próprio Linear, né? Então a gente consegue criar uma issue lá dentro. Então, cara, ele tem integração com tudo, isso facilita muito a produtividade. E aqui dentro do próprio Raycast eu consigo configurar consigo configurar bastante coisa de comandos para automatizar coisas específicas na minha máquina. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu consigo fazer. Isso aqui é do Chrome, tá? Mas eu consigo, aqui no Raycast, eu consigo vir aqui em Extensions e aqui eu tenho um Script Commands. Esse Script Commands basicamente permite eu executar qualquer tipo de script dentro da minha máquina. Então eu consigo fazer, por exemplo, um script para converter meus vídeos de MKV, que é o formato que eu gravo, para MP4, tudo rodando aqui por dentro. Então, cara, tem várias coisas legais que a gente consegue fazer com o Raycast. E assim, tem muito plugin feito pela comunidade. Então, são dicas aí de 4 ferramentinhas que eu estou utilizando no meu dia a dia. Não tem nada a ver aqui com o restante do vídeo, mas eu resolvi passar aqui porque eu sei que muita gente pode utilizar bem disso e conseguir aumentar a produtividade.
Vinícius, já deixa uma mensagem pra galera. E aí galera, beleza? Qual que é a mensagem de impacto? Cara, a mensagem de impacto é saia da caixa. Saia da caixa. Saia da caixa. Mas a gente tá no cubo. Então. Deixa a mensagem pra galera. Fala pessoal, tudo bem? Finalmente apareci no vlog, hein? Eu estou por trás de todas as planilhas. Todas as planilhas. Tomem cuidado, hein? Tomem cuidado. Você pode estar em uma planilha do Matheus Moura. Você pode estar, com certeza. Não identificado, né? Só os dados, Só os sem dados identificação. brutos, sim, com certeza. Signo ficar LGBT, gente. LGBT não, né? LGBT. Passando com você. Porra. Tá. Modelo da C&A, pô. Eu vou ver o modelo da Rocket. É isso, Quando a gente lançar nossa lojinha de camiseta aí, ó, já vê se a galera quer comprar. Onde o pessoal pode encontrar? Arrasta pra cima. Loja da Rocket. Arrasta. Falar um pouquinho mais baixo agora que tem a galera trabalhando ali, mas agora a gente vai resolver, na verdade, esse counter, criar um countdown. Eu vou criar um countdown em React, mostrando algumas coisas que eu mudaria aqui e algumas dicas que eu dei para ele no desenvolvimento disso. Então a gente vai deixar essas duas imagens aqui e vamos partir para a criação do nosso projeto. Eu já criei um projeto aqui com o Vite, né, basicamente pra gente pular essa parte de criação do projeto em React. E aqui a gente pode ver que basicamente o que eu fiz. Eu criei uma div. Nessa div eu coloquei 3 spans. Então o primeiro span ele basicamente é os minutos, o segundo span é só um separador e o terceiro span é o segundo. Então vamos basicamente executar esse projeto. Eu vou abrir aqui o Symbol Browser do VS Code. Agora que a gente já está vendo o browser, deixa eu ver se ele está atualizando aqui. Show, está atualizando. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, tá? Lá dentro das imagens que ele havia me mandado, ele tinha colocado 2 estados, um para segundos e um para minutos. Só que a gente consegue calcular quantos segundos tem dentro de minutos, ou quantos minutos existem dentro de quantos segundos. Então para mim aqui não faz muito sentido ter 2 estados para isso. A gente pode ter um único estado que armazena a quantidade de segundos, por exemplo. Então a gente começa com tanto de segundos e vai diminuindo, e a gente consegue calcular quantos minutos a gente tem a partir disso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho menor, é criar aqui um único estado, e a gente vai chamar isso aqui de seconds. Pode ser seconds por enquanto, ou seconds amount, só porque depois a gente vai ter outras variáveis. E aqui eu vou iniciar isso aqui com quantos segundos o meu countdown começa. Então ele começa com 25 minutos. Então para mim eu posso fazer o seguinte: 25 vezes 60, né? E aqui muita gente cometeria talvez o erro de fazer o seguinte: calcular na calculadora quantos segundos dá e colocar em 1500 aqui. Só que 1500, cara, a não ser que você seja aí uma pessoa muito boa em matemática que está dando manutenção nesse código, você não vai saber o que 1500 significa, né? Então uma forma de exemplificar melhor seria isso, ou até melhor, a gente poderia botar uma constante aqui em cima, countdown initial time in seconds, por exemplo, e a gente coloca em segundo aqui e bota um comentário 25 minutos. Para quem for dar manutenção nesse código aqui, sabe exatamente o que é essa informação, né? Que é o tempo inicial em segundos do countdown. E aí aqui, como eu falei, a gente vai agora calcular a minutagem do countdown com base nesse valor aqui do estado, e não mais criando 2 estados separados para a gente ter os minutos e segundos, né? E basicamente então a gente vai começar calculando o número de minutos. E aí no número de minutos, como que eu faço para saber quantos minutos existem dentro de uma quantidade de segundos? Eu basicamente pego essa quantidade de segundos e divido por 60, que é 1 minuto. Porém, isso aqui pode me retornar um número quebrado, porque se já passou 1 segundo, por exemplo, né, e a gente não tem mais 1500 segundos, agora a gente tem 1499, e eu divido isso aqui por 60, eu vou ter 24,983333 e aí uma dízima periódica. E basicamente eu
de minutos cheios eu tenho 24, eu não tenho mais 25. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero arredondar esse número, só que eu não quero arredondar ele utilizando um arredondamento tradicional, porque senão ele vai arredondar 24 aqui, ponto 9, para 25. Eu quero que ele sempre arredonde para baixo. E aí a gente tem alguns métodos para fazer isso, né? A gente tem o math.floor, o math.sale e o math.round. São os 3 métodos de arredondamento. O math.floor, até traduzindo do português, é chão. Ele arredonda sempre para baixo. Mesmo que seja 24.9, vai ser 24. Math.sale, sale vem de teto, né? Então ele sempre vai arredondar para cima. E o math.round vai arredondar sempre para o mais próximo. Então 24.5 acima, ele arredonda para 25. 24.4 para baixo, ele arredonda para 24. Aqui no nosso caso, eu vou utilizar o floor, porque eu quero arredondar sempre para baixo. E aí a gente já tem aqui os nossos minutos que eu posso colocar em tela. Então salvando, a gente já pode ver que ele apareceu 25 minutos aqui, né? Então a gente já tem a nossa informação ali aparecendo. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou basicamente criar o nosso seconds, né? Quantos segundos eu tenho. E aí o nosso seconds, ele vai ser um pouquinho diferente, porque olha só. O que eu vou fazer aqui? Quando eu tenho, por exemplo, 1456 segundos, por exemplo, e eu divido isso aqui por 60, 24 é quantos minutos eu tenho. E para eu saber quantos segundos eu tenho que pegar o resto da divisão que a gente fala. Então, basicamente, eu divido um número quebrado por um número inteiro, né? Na verdade são 2 números inteiros, mas que vai originar um número quebrado, e eu pego apenas a parte inteira desse número, e o resto da divisão, ou seja, quantos segundos não conseguiram caber dentro do próximo minuto da divisão, eu consigo pegar isso utilizando o operador de resto da divisão. Então basicamente eu uso o seconds amount, e ao invés de utilizar a barra, eu utilizo o percentual que vai me retornar essa informação. Então agora eu já tenho tanto os minutos quanto os segundos, só que agora, para a gente testar isso aqui de uma maneira melhor, eu vou começar aqui o nosso operador com 25 vezes 60, só que aqui no final eu vou dar um menos 4, como se já tivesse passado 4 segundos. Então eu dou um atualizar, ó, e ele mostra certinho 24 e 56. Só que tirando esse 4 aqui, eu posso ver que o 0 aqui, por ele estar sendo tratado como um número, ele não vai ficar 0, 0, né? Porque esse é o normal, na verdade. Um número, né, um inteiro, ele nunca vai colocar um prefixo ou um sufixo ali para um número de caracteres, né? E aí, se a gente for ver lá na solução que ele tinha utilizado, basicamente ele verificava isso. Se o número de minutos for menor que 10, ou o número de segundos for menor que 10, a gente coloca um 0 aqui a mais, né? E aí ele estava tratando o estado como uma string. Mas o que a gente pode fazer aqui é utilizar uma função do próprio JavaScript, porém essa função só é disponível em strings, né? Então, se eu ficar aqui tentando utilizar isso dentro de um número, a gente vai ver que essa função ela não existe, né? Então, eu vou converter isso aqui para uma string. Eu posso fazer isso com o método toString, por exemplo, ou botar aqui string por volta. E eu vou utilizar uma função chamada padStart. Esse padStart é basicamente uma função que adiciona uma quantidade de caracteres à esquerda de uma string até ela completar um número de caracteres que eu desejo, que é 2 caracteres. Ou seja, eu sempre quero que o número de segundos ou minutos tenha 2 caracteres. Se não tiver, eu quero completar os caracteres que faltam com 0. Então, se eu salvo aqui agora, ó, a gente pode ver que ele já preencheu com 0 aqui. E a gente pode fazer a mesma coisa com os minutos, porque no caso dos minutos, eu também posso ter o minuto abaixo de 10, né? Ele vai ter isso. E agora a gente precisa realmente fazer o nosso countdown, né? O nosso countdown tem várias formas de fazer aqui, tá? Eu poderia criar um set interval, eu poderia fazer de diversas formas. Para mim, eu vou fazer de uma maneira talvez um pouquinho diferente, porque a primeira talvez coisa que venha na sua cabeça quando a gente vai criar um countdown dentro do JavaScript é utilizar um intervalo, né? A gente consegue fazer uma ação ficar repetindo de todo segundo e por aí vai. Mas aqui eu vou utilizar uma técnica um pouquinho diferente. Então eu vou basicamente fazer o seguinte: nós vamos criar um useEffect do React. E no useEffect, basicamente, a gente tem a opção de passar um array de dependências. Esse array de dependências, ele funciona da seguinte forma: toda vez que a variável que eu colocar aqui dentro desse array de dependências tiver o seu valor mudado, alterado, ele vai executar a função que a gente tem aqui dentro novamente. E aí que vem a lógica, porque olha só, se aqui dentro desse useEffect eu alterar o valor da variável seconds amount, utilizando
o método setSecondsAmount para um valor dela menos 1, e olha só, aqui tem outra coisa que a gente pode levar de aprendizado, tá? Toda vez que você atualizar um estado, e esse estado ele depender do seu valor anterior, porque aqui eu quero pegar o valor atual e reduzir 1. Mas sempre que a gente for fazer esse tipo de cálculo aqui, onde eu altero o estado, só que esse estado, para alterar o valor dele, eu dependo do valor anterior dele, eu sempre gosto de utilizar isso aqui num formato de função, né, um formato de callback aqui dentro do estado, porque isso aqui facilita o React não se perder entre os fluxos de renderização que ele tem. Não é um assunto para agora, mas é algo que a gente trata num vídeo aqui sobre React, sobre, acho que é o guia definitivo de performance, então você pode dar uma olhadinha. Mas basicamente o que a gente fez aqui, né? Se eu estou alterando esse estado do SecondsAmount dentro desse useEffect, e eu basicamente falo que esse useEffect tem uma dependência nessa variável, eu estou falando que esse código ele vai executar toda vez que a variável SecondsAmount mudar, e ele mesmo muda a variável SecondsAmount, ou seja, isso aqui vai entrar num loop, né? Se eu salvar isso aqui, olha só, acabou, deu um loop eterno aqui, então não adianta, a gente vai ficar ali com o nosso tempo reduzindo. Porém, se eu colocar um setTimeout aqui dentro e reduzir isso após 1 segundo apenas, olha só agora, eu vou salvar, vou reiniciar, e a gente tem o nosso counter ali diminuindo. Porém, claro, a gente não criou nenhuma tratativa, por exemplo, quando ele chegar em 0, então a gente pode fazer algumas tratativas como essa. Por exemplo, eu só vou executar esse código aqui, se o SecondsAmount for maior que 0, né? Se ele não for maior que 0, quer dizer que ele chegou no fim, a gente pode colocar aqui até um alerta, né? Chegou ao fim. E aí, pra gente testar isso, eu posso iniciar ele aqui com 5 segundos, e aí quando ele chegar no 0 aqui, ele tem que dar um chegou ao fim. Então vamos ver. Beleza? Quando ele tentar executar de novo, se ele for maior que 0, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, aqui a gente pode colocar em tela o nosso SecondsAmount, ele está como 0. Então a gente mudou. Aqui a gente pode fazer um pouquinho diferente, na verdade. A gente pode fazer um if SecondsAmount chegou em 0, a gente pode dar um alerta aqui dentro e dar um return. Vamos ver se aqui a gente consegue melhorar. Então ele está em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu acho que na verdade ele está funcionando. Eu acho que só esse browser do VS Code não suporta os alertas. Então vamos testar aqui nesse browser. 4, 3, 2, 1. Beleza, ele está dando certo. Ele só realmente não tá nesse browser do VS Code, ele não suporta isso. Então a gente pode deixar o código como a gente preferir, como estava antes ou como está agora. Mas basicamente a gente criou um countdown utilizando uma maneira diferente, utilizando um timeout e não utilizando um intervalo, né? E aí vem os pontos onde a gente melhorou o código que a gente tinha antes. Primeiro, a gente pode ver que o código ficou muito menor, né? A gente não tem mais nenhum tipo de lógica de comparação, de adicionar uma string, adicionar um prefixo aqui diretamente dentro do estado. A gente deixou o nosso estado do React extremamente limpo, ou seja, o mais primitivo possível, sem alterar o estado, porque a gente precisa exibir ele de uma maneira diferente, né? Então se a gente precisa de uma variável, de exibir uma variável de uma maneira diferente, a melhor forma é a gente manipular essa variável na hora que a gente precisa exibir ela e não necessariamente salvar ela no estado já formatada para o formato que a gente precisa, né? Então a gente pode fazer isso. Outra coisa, a gente utilizou aqui um pouco de clean code para a gente definir a nomeação das variáveis e basicamente deixar o código mais manutenível, né? E a gente também utilizou de alguns artefatos de funções matemáticas aqui do JavaScript, como mathfloor, a questão do resto da divisão, para calcular o tempo em minutos e segundos e evitar ficar fazendo um monte de cálculos que às vezes são desnecessários. Então deixa eu voltar aqui para 25 vezes 60 e a gente já tem o nosso countdown aqui funcionando de uma maneira bem legalzinha e com código bem bonito. Então isso aqui foi uma das formas da gente resolver esse countdown e foi um pouco da mentoria que hoje eu fiz com ele, foi bem massa. E cara, tá caminhando legal, assim, eu acho que
isso aqui são coisas que você acaba pegando com a vivência, né, na programação. Então é muito normal no começo aí da carreira e, na verdade, boa parte da carreira a gente se preocupar em fazer as coisas funcionarem. Eu acho que isso é super importante, né? É melhor a gente fazer as coisas funcionarem e o código não tá nos melhores do que a gente não conseguir nem fazer aquilo funcionar e a gente se frustrar, né? Ficar ansioso porque o código não tá das melhores formas. Então a gente tem que cuidar com isso porque pode acontecer. Mas é isso, basicamente hoje a gente desenvolveu aí um componente que a gente tinha desenvolvido já lá numa NLW, eu acho que foi a quinta. E cara, eu vou deixar até um desafio aí pra vocês colocarem aqui nos comentários desse vídeo algum código seu que você gostaria que talvez eu trouxesse em outro vídeo, uma refatoração, uma olhada por cima, quem sabe aplicar algumas coisas diferentes. Não adianta eu colocar um projeto inteiro porque não vai dar tempo. Quem sabe algum componente específico, algum arquivo, e coloca aí, quem sabe a gente dá uma olhada e traz um feedback em algum dos vídeos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!